Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje a gente vai avançar mais um passo e já estamos próximos do fim na nossa exploração do Old Dragon 2ª edição, da editora Buró. Um RPG de fantasia medieval com aquela pegada OSR que a gente está explorando aqui no canal capítulo a capítulo. Com o objetivo justamente de apresentar o sistema para quem ainda não conhece, né? Selecionar os pontos mais importantes, mais relevantes para dar essa ideia geral para vocês, beleza? Quem está chegando agora, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva do Old Dragon, com tudo que a gente já fez, então dá para assistir com calma, e se você quiser seguir viagem junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Quem está ligado no movimento, já está inscrito aqui no canal e está acompanhando, sabe que hoje a gente vai começar o capítulo 9, Mestrando. E só um aviso aí para a galera, para os aventureiros. Este é o último capítulo do livro, tá? Então já estamos próximos do fim. Mas esse é um capítulo bem amplo que vai trazer diversas dicas, diversas informações interessantes para aquelas pessoas, para aqueles bravos que decidirem mestrar o Old Dragon para os seus grupos. Então eu vou fracionar aqui o conteúdo desse capítulo em 2, talvez 3 vídeos para a gente ver algumas coisas com calma, beleza? Mas já fico alerta aqui que estamos nos aproximando aqui do momento final do Old Dragon. Vamos zerar mais um livro aqui no canal, beleza? Então olha só, pessoal, o capítulo aqui ele vai abrir basicamente com essa sessão aqui mestrando o Old Dragon e falando aqui um pouquinho do Old School, né, que o Old School é diferente. Na verdade, esse é um alerta que ele perpassa, acho que o livro todo, né? Eu comentei um pouquinho sobre essa questão do Old School, né? O que é o Old School. Salvo engano, no início da série, né? Os primeiros capítulos vão trazer algumas informações também a respeito disso, mas agora ele vai trazer essas informações meio que voltadas ali para o mestre. Você que vai mestrar no cenário aqui do Old Dragon, você que vai usar as regras do Old Dragon, o que você tem que ter em mente para que a sua mestragem seja de fato adequada ao estilo Old School. Eu acho que a ideia que o texto quer passar é basicamente essa. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês, para a gente começar a pensar sobre esse assunto. Olha só. Old School é diferente. É diferente porque é retrato de uma época na qual o jogo era pensado de uma forma diferente. Se você simplesmente jogar Old Dragon como se joga outros RPGs mais modernos, a experiência pode não ser a ideal. Você chegará à conclusão de que o sistema é falho, faltam regras e nada funciona da maneira que deveria funcionar, ou ainda mais grave, faltam opções. Mas acalme-se, isso não é um defeito, é uma vantagem. Por quê? O livro faz esse alerta, e faz também no início, né, nos primeiros capítulos, porque a pegada do Old School é diferente, como ele mesmo coloca aqui. Você não tem tudo pronto, mastigado, ou todas as situações previstas. O livro coloca no início lá que algumas dessas lacunas que existem, e eles não negam isso, são propositais. Por quê? Para que você possa preencher essas lacunas usando o que ele coloca aqui na sequência, olha, o bom senso como mantra. Então, a diferença maior que eu vejo aqui no Old School é que você não vai procurar no livro a solução para as situações que vão acontecer na mesa, porque talvez aquela situação específica não tenha uma solução no livro. Você vai usar o seu bom senso para interpretar ali as regras, interpretar ali a situação e decidir na hora ali. Isso faz parte do desafio de mestrar Old Dragon. Mas os jogadores precisam estar cientes disso para que eles não fiquem com essa impressão de que o negócio não funciona, meu boneco está quebrado, esse tipo de coisa. A proposta do jogo é essa. Tá? E é como ele coloca aqui nos exemplos, olha só. Um jogador pode pedir para realizar uma ação e você, ao folhear o livro, vê que não tem. Né? A solução é, decida com base no seu bom senso. Então, ele repete isso diversas vezes aqui. O bom senso, na verdade, ele tem que ser o seu mantra ao jogar Old Dragon. Outra diferença que eu acho que é bem marcante em relação aos jogos OSR e os jogos mais modernos é o que ele coloca aqui. Olha, o jogador joga, não o personagem. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. No Old Dragon, queremos que o jogador jogue por meio do personagem, e não o contrário. A percepção, o raciocínio, as ideias, os blefes, as sacadas geniais são fruto da mente perspicaz de um jogador, e não uma estatística na ficha de personagem. Aqui eu acho que guardadas as proporções, é a mesma coisa que eu falei em relação ao mestre, mas aplicada ao jogador. O mestre, o narrador, ele não vai encontrar todas as respostas para as regras folheando o livro. Assim como o jogador não vai encontrar a resposta para todas as situações que vão acontecer ali com o personagem olhando na ficha. Tá? Pode ter alguma coisa ali que lhe dê um indício ou alguma situação você vai resolver utilizando o que está ali na ficha, mas a ideia geral é essa, é você vai interagir com aquele mundo através do seu personagem. Então, coisas que o personagem não sabe, você pode saber. E tá ok usar isso aí. Não tô falando da narrativa do jogo, tá? Tô falando de um conhecimento geral. Eu acho que a ideia vai mais ou menos por aí. Você vai aplicar o seu raciocínio, os seus conhecimentos para ajudar o personagem a resolver os desafios dentro do jogo. Ao invés de sempre procurar a solução para aquele desafio na ficha do personagem ou querer sempre encontrar uma maneira de resolver aquela situação com uma jogada de dados.
Nem sempre isso vai ser possível aqui no Old Dragon. Essa é a proposta do jogo. Outro ponto muito importante para narradores e jogadores terem em mente ao se aventurar aqui pelo Old Dragon é o seguinte: o que tiver de ser, será. Essa frase profética, eu vou ler um trechinho aqui para a gente começar a destrinchar ela melhor. Olha só. Há todo um mundo lá fora, construído para ser como o mundo lá fora. Não foi construído para ser adequado a você, criaturinha especial. Assim como o mundo de aventuras não foi feito para se adequar ao poder e às habilidades dos personagens. Ou seja, os personagens, em tese, a regra geral aqui do Old Dragon, eles não são criaturas superpoderosas e o mundo não gira ao redor deles e nem todos os desafios foram feitos para se encaixar exatamente no que eles podem fazer. Se o encontro é muito mais forte do que os personagens, c'est la vie. E se você é das antigas e já tá ficando careca que nem eu, você deve ter lembrado daquele desenho do Tom e Jerry, né? C'est la vie, Monsieur Gaton. Eles que entendam, né? Eles, os jogadores, que entendam que nem todo dia é dia do caçador. Correr e salvar suas vidas é tão ou mais importante do que saber derrotar monstros. Aqui um aviso que eu acho que vocês devem levar no coração daqui pra frente. Se você não ganha XP ao fugir de um monstro, tampouco ganha quando é morto por ele, tá? Ou seja, a gente tem uma mania, né? Enfim, a gente tá ali num jogo de aventura, a gente quer se divertir, a gente quer vencer grandes desafios, realizar coisas épicas, e tem jogos que são voltados para isso, e beleza, tá tudo certo. Aqui no Old Dragon, a proposta do jogo é diferente. Como ele coloca aqui, o mundo não tá balanceado para você, vocês podem, a partir das escolhas do grupo ali, acabar encarando um desafio que tá muito acima da capacidade de vocês, e tudo bem também, desde que vocês tenham isso em mente, que assim, não é vergonha fugir, né? Mas vale como é um covarde vivo do que um herói morto. Tem um lance assim, faz parte da diversão do jogo você perceber que vai dar ruim, vamos embora. Até para você, de fato, sentir o desafio, ter medo dos desafios. Se você já sabe, mesmo que instintivamente, que você vai conseguir resolver tudo que vai aparecer pela frente, o jogo perde um pouco da graça. Não é essa a proposta do Old Dragon. Eu acho que tudo isso que a gente comentou até agora, ele meio que resume aqui nessa próxima sessão, quando ele fala de equilíbrio desbalanceado. Afinal de contas, o que diabo é isso? Olha só esse trechinho. Não existe a intenção ou a obrigação de que tudo esteja a contento dos personagens. E isso não é uma falha do sistema. Essa falta de ajuste existe porque o sistema quer um desafio a mais para os jogadores. A proposta é essa. Se você, como eu acabei de falar, você quer um jogo épico que você vai conseguir resolver tudo, beleza, o seu jogo não é Old Dragon. Aqui, você quer um estilo de jogo diferente, você busca um estilo de jogo diferente que pode ser mais desafiador e o seu personagem pode morrer a qualquer esquina ou virando em qualquer corredor da dungeon. A proposta do jogo é essa. Se não é isso que você procura num RPG, não joga Old Dragon. Tem outros RPGs mais adequados. Isso aqui é pra galera que quer ter esse tipo de experiência, beleza? E assim, outra coisa que é importante, até em conjunto com isso que eu acabei de falar, é que o Old Dragon ele é um jogo que você vai precisar muito de administração de recursos, gerenciamento de recursos para sobreviver, que é justamente o que ele coloca aqui na próxima sessão. Olha só esse trechinho aqui. Cuidar dos recursos e cobrar as consequências de sua escassez ou de um planejamento mal feito é imensamente desejável. Cria uma camada extra de dificuldades, um elemento a mais para tirar a certeza dos jogadores, criando ainda o senso de urgência que, por sua vez, traz como consequência o temor, esse sentimento chave para gerar a imersão no jogo aqui no Old Dragon. Só fica ligado para esse alerta aqui. Tome apenas o cuidado para não transformar a administração de recursos em algo central nos seus jogos. Ou seja, é uma questão de planejamento. Você vai explorar uma dungeon, vocês têm tochas, vocês têm comida, vocês têm alguma coisa assim. Isso faz parte do jogo. Você, de repente, entrar numa dungeon gigantesca com 2 tochas, chega lá no meio, acabam as tochas, está todo mundo no escuro, ninguém tem infravisão e tal. Como é que você vai se virar a respeito disso? Isso pode ser interessante também, da feita que é uma camada extra, né, de desafio, e o mestre não precisa facilitar a falta de planejamento dos jogadores. Agora, também não pode ser um jogo de contar moedinha, contar negocinho também. Eu acho que, de novo, como ele sempre fala, acho que ele é o capítulo que ele mais usa essa palavra, bom senso sempre, né? Advirtam os jogadores de que existe essa necessidade do planejamento, que eles vão ser cobrados caso eles falhem nisso, mas mantenha sempre o bom senso. Também não faz nenhum sentido, a gente vai ser cobrado por tochas, por exemplo, então a gente vai entrar na dungeon com uma tonelada de tocha. Não existe isso. Bom senso é o seu mantra, lembre-se sempre disso.
E para a gente já ir encaminhando para o final desse primeiro vídeo aqui do capítulo Mestrando, tem outros pontos interessantes que ele destaca aqui, olha, nessa seção. Sobrevivência versus superpotência. Você pode estar pensando, pô, mas esse jogo aí parece que ele é feito para acabar com a graça, para acabar com a diversão dos jogadores, é mestre versus jogador, e não é isso. Isso é uma coisa que ele, acho que eu até esqueci de comentar, mas ele coloca aqui diversos avisos para você não cair nessa cilada de entrar no mestre versus jogador. Não, é só você aplicar as devidas consequências para os atos do personagem. Não tem que ter sentimento de vingança, pelo contrário. O narrador ele precisa ser imparcial e, claro, se você faz alguma coisa, essa coisa tem que ter consequências. E isso sim está inserido ali nas mecânicas do Old Dragon de alguma forma, tá? Mas aqui nesse sobrevivência versus superpotência, olha só esses trechinhos aqui que podem ajudar a esclarecer um pouco. Mas afinal de contas, por que eu jogaria Old Dragon, né? Qual é a minha recompensa para tanta desgraça aí que eu tô vendo, né? Olha lá. Aqui não tratamos sobre super-heróis que se transformam em deuses, porque a escala usada para parametrizar o jogo é a escala humana. Sobreviver no Old Dragon é quase como um pequeno milagre. É a massa que escapa dessa grande máquina de viúvas ou viúvos chamada jogo old school em níveis baixos. Tá, isso não me ajudou em nada, pelo contrário, não estou a fim de jogar porque eu não quero morrer. Old Dragon é a felicidade após as dificuldades, é o passar raspando, o tirar fino, o quase morrer e mesmo assim conseguir o que queria. É a dificuldade e o sucesso, a glória após o sufoco, a vitória no último minuto da prorrogação. É isso, é você ter um desafio de fato marcante. Porque, como eu falei ainda agora, se você tem certeza, ou quase certeza, que você dá conta de tudo que acontece ali, tira um pouco da graça do jogo. Se você sabe que você vai entrar ali naquela taverna e derrotar os 50 goblins que estão lá com uma magia e 2 ataques, qual é a graça? Né? Não é muito mais emocionante você tirar o fino ali, sobreviver com 1, 2 pontos de vida, de repente todo mundo só conseguir sobreviver porque de fato conseguiram agir em conjunto como um grupo? A proposta do Old School, na minha opinião, vai um pouco nesse sentido. E fechando essa primeira parte, o livro vai trazer aqui, olha, um checklist de competências. E ele vai trazer aqui uma série de coisas para você, enquanto narrador, prestar atenção, né? São dicas bem legais, assim, bem interessantes, olha, de organização, né, de arbitragem de disputas e tal, do metajogo, como é que você vai utilizar isso, né? Várias dicas para você que vai começar a narrar no Old Dragon para entrar nesse estilo do Old School, né? E aqui também vai ter, olha, temas prontos para aventuras, ideias também para você começar a criar suas próprias aventuras de temas que são adequados, né, ao Old Dragon. Então, por exemplo, combater a tirania, exploração de lugares, né, proteger alguém indefeso, uma guerra, enfim, uma série de temas para você começar já a exercitar a sua criatividade e criar as suas próprias histórias no mundo do Old Dragon. E por enquanto é só, a gente vai fechar aqui as informações desse primeiro vídeo sobre o capítulo Mestrando. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, seus comentários pra gente continuar trocando ideias. O que vocês acharam aí desse estilo old school? Muito barra pesada, tá a fim de experimentar, já conhece, ficou assustado? Coloca aí a sua manifestação pra gente trocar essas figurinhas, beleza? Quem quiser seguir viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho. No próximo vídeo a gente vai continuar aqui nesse capítulo Mestrando, mas falando especificamente, olha, sobre mestrar nas masmorras, beleza? Então, se você não quer perder, se junte logo a nós e a gente se encontra na próxima resenha.